Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai fazer aquele ritual todo que você já sabe, né? Like, comentário, compartilhar o vídeo com os amigos também. A análise rápida de hoje é sobre a Juventus do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, que estava no comando do Bolonha na temporada passada, levou o clube até a Champions League e agora a Vecchia Senhora aposta no trabalho do treinador em início de carreira, chamou a atenção pela sua forma pouco convencional de enxergar o jogo. E me deu até um trabalhinho, né, para poder detectar esses padrões, tive que consultar também algumas outras análises, mas interessante esse time aqui da Juventus, que joga num 4-2-3-1 base, que tem a seguinte escalação, normalmente falando, né? Di Gregório é o goleiro, o Savona pode ser o lateral direito ou o Cambiasso, também pode jogar por aqui ou na esquerda. A dupla de zaga normalmente tem Gatti e Kalulu. E aí, se o Cambiasso não jogar na esquerda, estiver jogando na direita, joga o Cabal. Quando é o Savona na direita, é o Cambiasso na esquerda, beleza? Locatelli e o Khéphren Thuram são normalmente os dois volantes, pelo menos é assim nos últimos jogos. O Yildiz pode jogar tanto aqui na direita quanto centralizado. Quando ele joga na direita, normalmente é o Koop Meiners, que ocupa essa função de meia central. E aí o Timothy Weah joga pelo lado esquerdo e o Vlahovic é o centroavante. Esse elenco ainda conta com nomes como o zagueiro brasileiro Bremer, que infelizmente rompeu o ligamento do joelho, está fora da temporada. O Danilo, que é lateral direito de origem, mas quando atua como zagueiro, às vezes até pelo lado esquerdo. O volante também brasileiro Douglas Luiz, reforço para a temporada, mas que tem ficado mais na reserva. Os pontas Francisco Conceição, português, e Nico Gonzalez, né, o argentino que está lesionado nesse momento. Acho até que ele é titular, mais titular. Inclusive, quando ele é titular, aí o Yildiz vai para o meio campo. E o meio-campista norte-americano, Weston McKennie. Para quem não se lembra, o Paul Pogba, né, o francês, ele se desligou da Juve nessa temporada, não faz mais parte do elenco bianconeri. Ele que está suspenso do futebol até março do ano que vem, por ter sido pego num exame antidoping e testado positivo para o uso de testosterona. O time tem 3 tipos de saída de bola e, consequentemente, 3 formas de atacar, mas todas elas têm o mesmo intuito: atrair o adversário para uma zona estratégica e atacar em outra. Gente, eu fiz umas anotações muito longas, eu acho melhor eu lê-las primeiro e depois eu tentar ilustrar aqui na prancheta, beleza? Para a gente não se perder. Normalmente, a saída é sustentada, né, com a linha de 4 se mantendo fixa, sem os laterais apoiarem muito, e os 2 volantes se mantendo à frente dela. Vez ou outra, com um dos dois centralizando mais e o outro encostando mais ao lado, a fim de realizar uma saída de 3 com esses 3 jogadores e induzir o adversário a achar que a jogada vai progredir pelo lado mais sobrecarregado, ou seja, do volante que encostou mais, beleza? Uma alternativa de saída de 3 tem a participação do goleiro, que sai da meta, se transforma ali num terceiro elemento da zaga, ele que tem uma participação muito boa com os pés. Normalmente isso aqui é quando já é passado o momento de tiro de meta ou numa bola recuada, beleza? E um dos modelos, os pontas se mantêm abertos e depois de definido por qual lado a jogada vai se desenvolver, um deles recua e atrai a marcação de um lateral. Ao deixar esse espaço, ele abre o corredor às suas costas para a penetração do meia central. Ele corre no espaço e vê do lado oposto o Vlahovic e o ponta atacarem os vãos entre os defensores. Então vamos explicar isso daqui devagar. Os pontas estão aqui, se mantêm abertos. Atenção nesses 3 jogadores. Se o time definiu que a jogada vai ser por esse lado, e aqui nós temos uma marcação, vou colocar aqui a linha de defesa do adversário, quando ele recua para poder receber a bola, esse cara aqui também vai recuar. E aí ele normalmente vai fazer o pivô e o meia vai entrar por esse lado. E aí com esses jogadores vindo para marcar, aí esses caras aqui é quem vão penetrar na área para poder receber o passe, aproveitar esse espaço, tudo que é deixado por essa movimentação. É um efeito cascata, né? Então, se o ponta recua, o lateral vai persegui-lo, o meia vai entrar no espaço do lateral, o centroavante e o ponta do lado oposto vão entrar na área para poder serem opções de passe, beleza? Então esse é um tipo de jogada que a Juve faz. No segundo modelo, muito específico, acontece quando o Yildiz atua
né, como um dos pontas e centraliza para se tornar um segundo meia. Nesse modelo, a organização fica mais semelhante a um 4-2-2-2. Então a gente tem aqui esse tipo de organização. 4-2-2-2, beleza? Deixa eu tirar esses caras aqui, para tudo ficar melhor explicado. Na frente dos dois zagueiros se encontram os dois volantes e um lateral. Beleza? A ideia aqui do time é aproximar 7 jogadores em um dos lados. Vou explicar isso aqui bem devagar. Então você tem os dois volantes e um lateral na frente dos dois zagueiros por esse lado. Na frente dessa trinca, um dos meias centralizado, como uma opção de passe mais avançada. E aqui a gente forma uma espécie de primeiro losango nessa aproximação. E um segundo losango tem à frente deles esse jogador que seria o vértice mais avançado do primeiro, ele é o vértice mais recuado do segundo, que tem o Yud se aproximando do meio, o ponta do lado oposto, e aqui o centroavante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogadores se aproximando. O desenho que se forma é de um grande hexágono. Estão vendo aqui esse hexágono? Essa distribuição é muito feita pelo time da Juventus. É muito comum ver essa concentração de jogadores em um dos lados do campo. Então, tem um jogador por dentro desse hexágono, e com tantos jogadores próximos no setor, a marcação normalmente também vai se concentrar próxima a ele. Então o time adversário vai ficar mais concentrado aonde esse hexágono se formou. Beleza? E aí quem é que fica deslocado? O lateral do lado oposto. Que aí quando menos se esperar, quando estiver rolando aqui a troca de passes, as triangulações, a bola é invertida para que esse jogador receba com mais liberdade. O que eu me perguntei quando eu observei isso é por que um lateral e não um ponta? E aí eu tenho uma teoria. Por que fazer um jogador de defesa ter que ocupar uma faixa tão grande de campo? Porque se a jogada não der certo e o time perder a bola e for atacado nesse chamado lado fraco, quem está posicionado para poder fazer a recomposição é justamente um defensor e não um atacante. O futebol é um cobertor curto. Sempre que você sobrecarrega um setor no ataque, você desguarnece o outro na defesa, beleza? E esse padrão aqui, além de ser o mais complexo, o mais difícil, é o mais tentado pelo time da Juventus, tá? Quando não é esse lateral que escapa, é um desses jogadores aqui, ó, que tem uma bola esticada, esse escapamento, o intuito principal é chamar a marcação para próximo desse hexágono e tocar a bola para o lado oposto para um jogador que tem maior liberdade, que está sem muita marcação, beleza? A terceira forma de atacar a partir da saída de bola, deixa eu reposicionar todo mundo aqui, para a gente poder falar dessa terceira forma. Aqui, 4-2-3-1. Um dos volantes vai abrir para formar uma linha de passe vertical entre o lateral e o ponta. Qual é a ideia? Atrair um marcador que está por aqui a também perseguir esse volante. E aí, o zagueiro que está por dentro, ele vai conseguir maior liberdade para poder conduzir com a bola. Quando você supera a primeira pressão do adversário, você já gera uma vantagem para atacar e produzir as jogadas ofensivas, beleza? E aí uma outra observação tática que eu fiz, que é muito mais naquela, quando os pontas estão abertos, é quando eles giram o corpo e visam o passe para o jogador que está mais aberto do lado oposto. Então os pontas eles podem estar juntos do mesmo lado, ou eles podem estar bem, bem abertos. E aí quando esse jogador recebe a bola, ou esse jogador recebe a bola, está uma marcação por aqui, eles recebem a bola de costas, atraem o marcador para cá, atraem toda a atenção para cá e fazem a conexão do lado oposto, beleza? O sem bola da Juve também é bastante complexo, esse sem bola do Thiago Motta, porque é o seguinte, o time se mantém no 4-2-3-1, só que ele tem encaixes individuais. O time não mantém um padrão de linhas mais estreitas, mais alargadas, compactação vertical no lado atacado, horizontal, subindo ou descendo pressão. Tudo depende da postura do adversário e da distribuição deles. Quem está mais perto de um jogador adversário marca, que é o popular cada um no seu. Eu não gosto muito, né? Eu acho que o futebol de hoje eu acho bastante perigoso. Mano a mano é sempre pior para quem está defendendo, principalmente em tempos de transições tão rápidas, jogadores tão mais velozes, mais rápidos.
uma época onde se pensa cada vez mais em sobras de marcação, vantagem numérica no setor, o Thiago Motta quer que cada marcador esteja anulando uma linha de passe específica. E isso varia de jogo para jogo, porque cada adversário joga de um jeito, o que deixa a marcação cada vez menos padronizada. Mas é um risco que ele topa correr. Vale lembrar que o Gasperini, inclusive na Atalanta, também adota uma marcação mais individual e foi bem sucedido assim nas últimas temporadas. Então, se o adversário faz um jogo de posição, a marcação é mais espaçada. Se o adversário concentra sua marcação ou concentra seus ataques mais por dentro, aí a marcação é mais estreita. Se o adversário prefere atacar e sobrecarregar um setor, aí a marcação também vem anulando as opções de passe. Tudo depende de como o adversário joga, beleza? Não tem uma forma específica que a Juventus marque. E aí é cada jogador no seu, tá? Quem estiver mais próximo de quem tiver a bola ou quem estiver gerando uma linha de passe ali vai marcar. O importante é que não hajam sobras e que cada defensor esteja em cada uma das opções de passe do adversário. Essa é a forma que o Thiago Motta monta as suas defesas, beleza? Muita gente apostou que o Thiago Motta fosse implementar o seu famoso 2-7-2, né, que pouca gente entendeu do que se tratava quando ele falou sobre isso na temporada passada. E se tratava apenas de uma visão de um campo a partir da sua posição na linha lateral, enxergando o time dividido em 3 corredores. Vou até montar aqui rapidinho para a gente poder falar do que era isso. Não se aplica a Juventus, tá? Mas inclusive eu já recebi até uma pergunta na caixinha sobre isso. Mas acho que vale a pena explicar de novo o que seria o 2-7-2. O técnico ele se posiciona aqui, né? Na linha lateral. Então ele enxerga um corredor num lado, um corredor central e o outro corredor ao lado oposto. Então, imagina uma linha traçando por aqui. Tem 2 jogadores, uma linha traçando por aqui. 7 contando o goleiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 2 com os outros 2 jogadores do lado oposto. É só uma forma de enxergar diferente o campo a partir da organização dele. Pode ser em 4-2-3-1 ou pode ser em 4-3-3, né, que eram os sistemas que ele mais utilizava lá no Bolonha. Ele não está fazendo isso aqui na Juventus, pelo menos por enquanto não, nesse início de temporada. Ele vem fazendo uma campanha estável na Champions, 2 vitórias, um empate e uma derrota, ganhou do PSV e do Leipzig, empatou com o Lille e perdeu para o Stuttgart, ainda vai ter pela frente Aston Villa, Manchester City, Clube Bruges e Benfica. No campeonato italiano, tá ali no pilotão de perseguição, né? A liderança, eu tô gravando no dia 21 de novembro, tá na 6ª posição nesse momento, 2 pontos do líder Napoli. A minha expectativa é de uma boa temporada para a Juventus, que eu comecei a acompanhar muito pela curiosidade de ver como seria o trabalho do Thiago Motta esse ano, e de certa forma até torcendo para dar certo, já que apesar de ter defendido a seleção italiana como jogador, não deixa de ser um treinador brasileiro, e é o único em um grande clube, né, de uma grande liga europeia. Quem sabe o sucesso dele seja uma boa notícia para nós. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!